Prontinho. Podemos começar? Muito bem. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Que o Senhor abençoe as nossas vidas essa noite e use a Fernanda na ministração aí do nosso ensino. Eu fiquei responsável por fazer a abertura e eu queria ler um texto que sempre fala ao meu coração, que é Josué capítulo 24, versos 14 a 15. Josué 24, 14 a 15. Josué falando ao povo sobre a sua decisão, né, de servir a Deus a despeito de qualquer circunstância que ele vivesse. E ele diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Essas duas palavras são bastante importantes, né? De uma maneira íntegra, integral e com fidelidade, servindo ao Senhor em todas as coisas. Ele fala: deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa, porém, serviremos ao Senhor. Né? Esse texto é bastante conhecido e ele diz, essa frase, ele diz, escolham hoje a quem vocês vão servir. Não é uma meia escolha, é uma escolha integral. Você não pode viver agradando a um Deus e tentando servir ao outro. A própria Bíblia também diz isso, nos ensina sobre isso, né? E depende de nós como nós queremos que seja a nossa casa, a partir das nossas escolhas. E essa escolha talvez seja a mais importante para a nossa vida como família, né? Josué diz: escolha a maneira como você servirá com a sua casa, e aí ele tomou uma posição firme. Ou seja, ele seria o representante de Deus na sua casa, ele seria a forma como ele gostaria que os filhos dele vivessem e a esposa vivessem, ou seja, ele tomou uma atitude pessoal, ele queria ser modelo, ele falou assim: eu e também a minha casa nós serviremos ao Senhor, né? E falando do tema de hoje, de lares desestruturados, talvez essa seja a decisão mais importante na vida de alguém que quer manter um lar estruturado. Primeiro passo: deitar fora todos os deuses e escolher a quem servir, e a melhor opção, com certeza, é servir ao nosso Deus. Mas nós vamos orar. A Fernanda, com certeza, vai ser usada por Deus para trazer a palavra do Senhor para nós essa noite. Nós vamos orar, pedindo a bênção sobre a vida dela e sobre cada um de nós, tá bom? Vamos lá? Santo e bendito Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado porque nós já escolhemos servir ao Senhor, cada um de nós individualmente e também a nossa casa, Senhor, servindo como exemplo e, Senhor, frutificando, Senhor, a tua obra dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias. Que o Senhor abençoe cada um de nós com esse estudo da tua palavra. Usa a tua serva, Senhor, que ela tenha sabedoria vinda do alto céu, Senhor, para falar somente aquilo que está no teu coração, para o coração de cada um de nós. Abençoa-nos com a tua palavra, com a tua presença. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Está com você, irmã. Deus abençoe. Bora. Viu? Bora lá, então, meus irmãos. Então, vamos começar a nossa aula, né? Dando continuidade aos nossos estudos, né? Nessa revista, Conflitos da Vida. Pode passar aí já o próximo, Cezão, por favor. César está dando uma força aí. A nossa lição 15 de hoje traz o título de Filhos de Lares Desestruturados. Pode ir passando, tá, Cezão? Então,
Lares desestruturados, eu queria ver com os irmãos. Então, pode ser que nem a semana passada foi uma aula bem interativa, né, do César, a gente pode ir interrompendo. Eu ia falar que eu não estou vendo as mãozinhas, mas eu estou vendo as mãozinhas agora. Então, conforme os irmãos quiserem ir falando, vão levantando as mãozinhas e a gente pode ir trocando durante essa conversa que a gente vai ter aqui nessa noite, tá bom? Então, vamos lá. Lares desestruturados, a gente refletir. É uma realidade ou é um mito na igreja? Qual que é a nossa responsabilidade, então, né? Enquanto pais, tios, avós, professores de crianças, com aqueles que têm contato com as crianças, né? Da nossa família, na nossa igreja, e qual que é a nossa responsabilidade como igreja, né? Será que dentro das nossas igrejas existem famílias desestruturadas, lares desestruturados? Pode passar, Cezão. Então, a nossa lição, essa revista sempre traz os alvos, né? Então, sempre são 3 alvos. E essa lição nos desafia a saber, a sentir e a agir. Então, a gente vai compreender o papel dos pais e da igreja na educação dos filhos. A gente vai poder perceber que as falhas educacionais na infância e na adolescência podem interferir, sim, na vida dos jovens, dos adultos, dos nossos filhos. E nós vamos aprender a valorizar, a agir, para que, valorizando a educação cristã no nosso lar e na nossa igreja. Então, se tem alguma coisa errada, a gente vai tomar atitude hoje, em nome de Jesus, a partir do estudo dessa aula, que o Senhor toque nos nossos corações, né? E que a gente possa valorizar, colocar em primeiro lugar a educação cristã na nossa casa e valorizar a nossa igreja, que tem aí várias ferramentas e a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Pode passar, Cezão. Então, vamos lá. A revista traz esse vídeo eu já tinha visto numa formação na escola, onde eu trabalho há bastante tempo, e eu fiquei surpresa quando eu fui ver o vídeo, era o mesmo vídeo, é um vídeo bem impactante, e eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse vídeo, tá bom? Vou pôr ele, peraí. Tá bom. Vocês vão ver ajudar a gente projetando esse vídeo aí. Só tá sem som, César. Mas acho que não tem problema. Espera um pouquinho, então. Tá. Peraí, deixa eu lembrar como é que põe o som. Eu tinha esquecido desse pequeno detalhezinho. Vamos tentar, espera um pouquinho só. Peraí. Vídeo. Espera um pouquinho, gente. Eu vou tentar lembrar como é que eu ponho o som, tá? Se alguém lembrar, pode ajudar. Porque, na verdade, ele só é a música, né, Fernanda? Só a música, né? O impacto vem tá dos bom. gritos, enfim, mas pode colocar o vídeo. Assim mesmo, sem som. Legal. É um vídeo curtinho, ele é muito mais emocionante com som, mas depois os irmãos podem procurar ver, se chama Children See, Children Do. Crianças veem, crianças fazem. Então, é um vídeo impactante, muito curtinho, mas é a questão do exemplo, né? Então, depois os irmãos podem estar vendo, porque a hora que a mãe está ali no berço gritando com o bebê, o do lado também está ali gritando, porque tudo que a mãe e o pai faz, as crianças fazem também. Então, é um vídeo bem impactante. O finalzinho do vídeo, também o contrário é verdadeiro, né? Quando o pai se abaixa para ajudar uma senhora ali, que as compras caíram no chão, o menino vai e abaixa também para ajudar. Então, a gente vai ver um pouquinho dessa questão da importância do exemplo, né? Que a gente
tem que ter junto com os nossos filhos, porque, na verdade, eles veem muito mais do que ouvem as nossas palavras. Pode passar, Cezão. Espera um pouquinho. Então, tá. Eu vou pedir para um irmão, quem achar primeiro pode ler Deuteronômio 6, de 1 a 9. Por favor, quem encontrar, já abre o microfone e pode ler. Pode? Pode. Deuteronômio 6, de 1 a 9. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra a que passais a possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teus filhos, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guarde para que bem te suceda. E muito te multipliques, como te disse, o Senhor, Deus de teus pais, na terra que na terra que mana, né? Leite e mel. Ouve, Israel, ó Senhor nosso Deus, e é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Pode ir passando, César, o próximo. Então, tá. A Bíblia está ultrapassada? Vocês acham? A gente ouviu aí uma discussão há um tempo atrás sobre a necessidade da atualização da Bíblia, da gente trazer a Bíblia para o nosso século, com a linguagem que a gente precisa usar hoje. Então, a Bíblia está ultrapassada? Vai passando, Cezão. O que o mundo diz hoje? O mundo diz as psicologias, as pedagogias, as psicopedagogias, e existem leis que dizem que nós não podemos hoje dar uma palmada nos nossos filhos. Existe aí a lei, né, da palmada. Então, o mundo diz que se a gente der uma palmada nos nossos filhos, eles podem crescer ser humanos com traumas, traumatizados, que podem desenvolver outras patologias, enfim, então outras formas, né? Mas o que a palavra de Deus diz? Então, será que a Bíblia está ultrapassada? Quando Deus dá os seus mandamentos, quando Deus dá os seus preceitos e diz que Ele está ordenando que a gente cumpra os seus juízos e os seus estatutos? E a importância de buscar conhecimento sobre as fases da infância e da adolescência, né? A gente precisa conhecer as nossas crianças, a gente precisa se informar. A gente hoje vive num mundo que ele, para todo lado que você olha, você tem acesso. Você tem acesso à informação, você tem acesso a livros, você tem acesso a sites, você tem acesso a vídeos, diversos vídeos de todo tipo de qualidade no YouTube, é preciso escolher muito bem, né? A gente tem acesso à nossa igreja, né, aos conselheiros da nossa igreja. Então, a gente precisa se informar, a gente precisa, com essa facilidade que a gente tem de acesso, procurar conhecer a criança, precisar conhecer a fase da adolescência. A gente precisa aprender a conhecer as crianças e os adolescentes e
a construção, como que se dá a construção, né? É a fase que dá. Adolescência, infância é a fase que dá, principalmente a primeira infância, né? Onde se dá ali a construção do caráter, onde as crianças vão adquirir valores para a vida. Então, é muito importante a gente ter esse conhecimento. Mas aí, volto à pergunta, a Bíblia está ultrapassada? Vocês acham que a Bíblia está ultrapassada? A gente precisa renovar, a gente precisa adicionar alguma coisa para a gente viver nessa época, nesse século? Ultrapassado é um termo muito pesado, né, Fernanda? Mas a gente tem que, sem mudar o contexto da Bíblia, a gente vive numa realidade que a gente tem que adaptar. Eu espero não ser interpretado de maneira, mas nós temos que construir o contexto que a gente vive hoje na realidade, né? Tudo bem, eu não vou dizer que eu não dei uns tapas nos meus filhos. Dei sim, não vou falar que não. Principalmente o Lucas. O Lucas apanhou mais que a Letícia. Mas apanhou. Não, tá aí, ó, vivinho, tá aí inteirinho. Morreu não, entendeu? Morreu não, entendeu? Mas hoje a gente, como cristão, a gente infelizmente vive uma pressão muito grande com relação a isso, né? Isso só falando desse lado, tá? Tem outros mil coisas aí que nós, como cristão, hoje a gente olha para o mundo e fala misericórdia, entendeu? Que Deus nos dê muita sabedoria. Mas ultrapassada não, não vai ser, jamais será, entendeu? Mas sim, o contexto de que nós vivemos, sem mudar o contexto da Bíblia, a gente tem que entender a realidade e adaptar para a realidade. Né, a história, por exemplo, nós estamos dando só um exemplo, né? Muito rápido, nós estamos dando aulas para os adolescentes numa revista escrita alguns anos atrás, né? Tanto é que a revista começa o nome em tempo alguma coisa sobre crise. Não é crise, a adolescência não é crise, mas vive por tudo aquilo lá. Então você tem que contextualizar, achei a palavra. Você tem que contextualizar para o momento que a gente vive, né? Isso é uma realidade, mas que a Bíblia está ultrapassada, não está não. Na verdade, a Bíblia nunca vai estar ultrapassada, né? Dizem por aí que ela é até mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Já li em algum lugar isso. Então, a Bíblia não está ultrapassada, né? Nós é que precisamos renovar a nossa mente, né? Romanos 12:2 diz o quê? Que a gente não tem que se conformar com o padrão desse mundo. Enquanto as outras linhas, né, de pensamento fala, não bata, não dê uma palmada, não corrija dessa forma, né, tem o jeito certo. É claro, meus irmãos, que aqui ninguém está falando de se espancar a criança, né? A gente está falando do que a Bíblia nos orienta, a disciplina com amor e em obediência à palavra de Deus. Então, na verdade, o que precisa ser renovado é a nossa mente, que talvez possa estar aí se conformando com este mundo. E a palavra de Deus diz o contrário. Romanos 12:2 diz que nós precisamos renovar a nossa mente com a palavra de Deus, né, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e a vontade do nosso Deus para as nossas vidas. Então, o mundo diz que disciplina, que correção não educa, mas traumatiza. Então, é isso que o mundo diz. E que os pais, né, merecem ser felizes. Então, não importa o que as crianças estejam passando dentro de casa, não importa o que os adolescentes, os jovens, nossos filhos estejam passando dentro de casa. O que importa é você ser feliz. Então, se você casou, você pode se separar, né? E a gente aqui volta a frisar casos e casos, né? Ninguém vai ficar apanhando de um marido violento dentro de casa, passando por todo tipo de violência doméstica, né? A gente está falando de uma questão que o mundo hoje prega. Casei, mas se não der certo, amanhã eu estou me separando. Então, não importa o que as crianças estejam passando e sentindo dentro de casa e as consequências que isso vai trazer, né? Então, por isso que a gente precisa o tempo todo estar renovando a nossa mente com a palavra de Deus e sempre atentos, obedecendo a palavra do Senhor. E como pais, nós recebemos do Senhor essa tarefa, essa missão de criar e educar os nossos filhos. Então, é por isso que a gente precisa estar perto dos nossos filhos, buscando conhecer, buscando ouvir, conversando, procurando saber sobre a vida deles, tendo interesse, né? A gente precisa ser intencionais na criação dos nossos filhos. Nós precisamos ter a intenção o tempo todo de estar ensinando a palavra do Senhor conforme o Queiroz leu agora. É andando, é caminhando, é assentado, enquanto a gente está à mesa, o tempo todo, aproveitar todas as oportunidades e sermos intencionais na educação dos nossos filhos. Então, nós precisamos inculcar
E encucar, né? A versão do Queiroz não fala encucar, falou uma outra palavra. A minha fala, né? Tu as inculcarás. Então, nós vamos encucar, colocar na mente dos nossos filhos a palavra de Deus e todas as coisas referentes à palavra de Deus, né? Nós não temos o poder de pegar o coração dos nossos filhos e transformá-lo, né? Por isso que a gente precisa contar sempre com a graça de Deus. É a graça de Deus que vai nos ajudar. A graça de Deus precisa estar conosco e a misericórdia do Senhor o tempo todo, meus irmãos, porque quem vai transformar o coração dos nossos filhos é o Senhor. Por isso que a gente precisa dessa dependência de Deus o tempo todo. É o Senhor que vai transformar. Nosso papel é inculcar, é ensinar, é transmitir a palavra de Deus e os preceitos de Deus, a correção e a disciplina que o Senhor nos manda. Não é verdade? Próximo slide, se os irmãos já quiserem falar, pode autorizar aí, gente. Estou vendo mãozinha levantada. Tem um. Fê. Oi. Nós aqui, pelo menos eu e a Beth, procuramos transmitir aos nossos filhos os ensinamentos dentro da palavra de Deus. Eu, como rapazinho, apanhei muito da minha mãe, e nem por isso eu fiquei revoltado, e eu agradeço isso. E eu estava vendo aqui que eu achei, eu procurei alguma coisa aqui, só para você entender que em Deuteronômio diz que Deus instituiu a família e deu a todas as instruções necessárias para que pudesse cumprir os propósitos divinos ao povoar a terra. Então, o maior entendimento que tem que ser é o respeito de um pai para com o filho. Todos os meus 3 filhos, nós procuramos instruí-los dentro da palavra de Deus, nós procuramos levar para a igreja os 3, e graças a Deus nenhum desviou nem para a esquerda, nem para a direita. Então, há necessidade de fazer com que seus filhos respeitem os seus pais. Você falou uma verdade. Hoje em dia, se você olhar feio para um filho, ele vai na delegacia e diz, meu pai me olhou bravo para mim. Lá vem o delegado com a intimação para você. Então, mudou todas as coisas. Mas se ele tiver, se essa família, se esses pais estiverem dentro dos princípios de Deus, pelo menos conhecer os princípios de Deus, o que a Bíblia fala a respeito, tenho certeza que serão filhos diferentes. Serão filhos que respeitem os seus pais, respeitem os mais velhos. Eu aprendi muito a respeitar os mais velhos. Minha mãe sempre dizia, olha, quando você entrar no ônibus e tiver uma mulher grávida e você estiver sentado, dê o seu lugar a ela, porque ela necessita mais do que você. É isso mesmo, Cláudio. E é uma via de mão dupla, né? Os filhos, inclusive os filhos mais velhos, quem tem pai e mãe vivos, né? É mandamento do Senhor também, honra teu pai e tua mãe. E isso não mudou, né? Nós temos que honrar os nossos pais e as nossas mães, mesmo sendo filhos adultos, porque ainda somos filhos, né? E é uma via de mão dupla, porque a Bíblia também diz em Efésios que os pais não devem irritar seus filhos, né? Deixar seus filhos irados. Então, os filhos devem obediência e respeito aos pais, mesmo sendo adultos. Porém, os pais também têm a responsabilidade de não irar os seus filhos, né? A recomendação está lá em Efésios, Paulo fala isso para nós. Clélia? Oi. Então, voltando no vídeo, eu estava observando a criança fumando, apagando igual a mãe fez, maltratando as pessoas, e já um tempinho atrás, quando eu dei aula aí na EBD com a Juliana, eu não me lembro agora qual era a lição, mas existia a aula prática, né? A gente sempre trazia um assunto de fora para ser adaptado à aula da Bíblia. E naquele dia foram sobre vícios. Eu lembro que pela rua, assim, eu saí catando caixinha de cigarro, né? Que eu não tinha, e saí pela rua catando. A Juliana pegou de cerveja. E assim nós fomos juntando e nós tínhamos ali aquele material para a aula. E nós fomos explicando que o cigarro fazia mal, a bebida podia atrapalhar na ação do ser humano, do pai, da mãe, de alguém, né? E assim, uma criança levantou a mão e falou, tia, a senhora está dizendo, não pode beber? Eu falei, não é bom, né? É melhor evitar.
Aí a criança olhou. Ai, gente, aquele dia eu e a Juliana ficamos desconcertadas. O meu pai bebe, tia. Eu olhei para a Juliana assim, sem brincadeira, as duas parou. Nós paramos assim, aí eu falei, aí eu acho que a Juliana entendeu, né? O que a gente faz agora? Aí, graças a Deus, a Juliana teve mais o bom senso, aí ela pegou e contornou a situação. Aí ela, olha, quando você vê o seu pai bebendo, fala para ele que a Bíblia não permite. E um pai, desculpa, gente, com todo o respeito, que ia na igreja, né? Tinha o conhecimento, mas ele achava que aquilo não era problema. Se a criança se espantou, já estava sendo um problema. Então, assim, nós conversamos, eu falei assim, aí nós falamos, você chama a atenção do seu pai, você fala que isso não agrada a Deus. Assim, no meio nas palavras para criança, mas olha, eu falei, tomara que nunca mais apareça uma situação dessa, porque você se prepara para a aula, você não se prepara para o retorno. As crianças são assim, né? Surpreendentes. Isso, então assim, é muito importante sim o que você está dizendo, né? A Bíblia tá mudada, tá defasada? Não. Gente, ela só pode ser mudada se Deus voltar aqui e falar que tem que mudar. Do contrário, é aquilo mesmo. E, César, você deu umas palmadas nos seus filhos? Eu também dei, César. Quem não deu, Fernando? Tapa de... como é que fala? Pisada de galinha, não sei. Não mata o pintinho, é um negócio assim que fala. Então, gente, uma coisa é você dar uns tapinhas, sim, mas não, como é que fala? Agredir, né? Bater com ignorância. Sim. Aí sim. Aí você está dando até um mau testemunho, né? Porque você não está dando para o seu filho. É um filho de Deus, que essa criança é criatura de Deus, feita à imagem e semelhança de Deus. Você é um representante visível de Deus na vida do seu filho. E como é que você agride seu filho? Que Exatamente. Deus é esse, né? Porque o filho vê os pais como um Deus de pele. E eu te falo mais, eu na escola eu era atentada, corria, chutava os meninos, saía correndo, chegava em casa apanhava. Mas hoje eu lembro, eu dou risada, porque eu fui feliz nessa época. Era um tempo bom. Hoje as crianças não têm isso. Né? Tá, modernidade, então daqui para frente vai ser mais diferente, mas o que nós tínhamos como criança, brincar na terra, chegar sujo, apanhar, vir depois do horário, mas isso tudo era porque a gente queria brincar. Assim, se eu juntar com meus irmãos aqui, pode até sair briga, mas todo mundo dá risada da arte de um. Então, assim, eu posso dizer que não causou trauma. Mas meus pais, eles eram evangélicos. É isso aí. Fê. Tá bom. Cezão, põe o próximo, por favor. Desculpa. Tá bom. Então, vai pondo aí, César. A introdução da nossa revista diz que Deus trata com muita severidade, com muita seriedade a educação e a consagração dos filhos ao Senhor, né? E o insucesso nessa área disciplinar, associado com filhos rebeldes, né, que já nascem pecadores, a gente não pode esquecer disso, a estutícia já está no coração, a rebeldia já está no coração dos nossos filhos, né? E isso associado, imagina, Moacir, e isso associado com os filhos rebeldes, acaba acontecendo mesmo uma família caótica, né? E eu acrescentei aqui, o caos da família veio na revista, e eu coloquei, e da sociedade. A gente vive numa sociedade hoje caótica, e é resultado, muito em parte, de pessoas totalmente desajustadas, né? E a gente tem vivido isso e visto isso o tempo todo por conta dessas questões, falta de limites. As pessoas, jovens, né, adolescentes hoje, crianças, lá na escola chega mães de crianças de 5, 6 anos falando, eu não sei mais o que fazer com meu filho. Crianças de 5, 6 anos. Então, o que vai acontecer com o pai de uma criança de 5, 6 anos, nasceu ontem, está cheirando leite ainda, e não sabe o que fazer com seus filhos? Mas a gente aqui está falando de lar cristão, né? Então, a gente aqui está falando para crente. Então, bora lá. O primeiro ponto da revista, preceitos bíblicos, né? E eu fiz questão de colocar os bíblicos ali em destaque, porque os preceitos, meus irmãos, eles são bíblicos, não é o estudioso A, B, C que está falando, não. É o próprio Deus. Então, por isso que eu coloquei preceitos bíblicos para a criação de filhos. Então, vamos lá.
Orientação aos pais. Põe aí, Cezão. Então, nós, enquanto pais, nós precisamos ouvir. Nós precisamos ouvir, ter a palavra de Deus no coração através de um estudo regular da palavra. Nós lemos isso, Deuteronômio 6,6 falou isso, que nós precisamos ter a palavra no nosso coração. 2, César. Obedecer. Nós precisamos ser filhos obedientes ao nosso Deus. Nós temos que ter empenho em cumprir os mandamentos do Senhor. De nada adianta a gente ouvir e não obedecer. 3. Nós precisamos amar a Deus de todo o nosso coração. Nós lemos isso lá em Deuteronômio 6,5. De toda a alma e com todas as nossas forças. Próximo, Cezão. E nós precisamos ensinar diligentemente, repetidamente, naturalmente e pessoalmente. E dá trabalho. Então, quem não quer ter trabalho, não vai ter sucesso, porque dá trabalho, meus irmãos. Dá trabalho. Quem aí já tem filho adulto, casado, né, sabe a luta que foi educar nos caminhos do Senhor, ensinar diligentemente, repetidamente. Quantas vezes a gente precisa falar a mesma coisa? Quantas vezes? E tem que ser naturalmente, né? Então, andando pelo caminho, Deuteronômio 6,7 fala, assentado, indo ao shopping, indo ao parque, indo para a igreja, parado no trânsito, jantando à mesa, jogando videogame. Tem que ser naturalmente, tem que ser pessoalmente, tem que ser direto para os nossos filhos. Ô Fê, uma coisa que você falou aí, né, e a gente que vive aí... Ah, eu já vou fechar, pastor, peraí. Mas eu não acho que não é o meu que tá dando recheado não, hein? Mas vamos lá. É uma coisa que a gente, você falou aí, e eu, na igreja nem tanto, né? Mas a gente vê muito no mundo, eu vejo muito lá no pessoal do trabalho, o pessoal mais novo que tá casando, o pessoal assim, eu não quero ter filho, ou se eu vou ter filho, eu vou ter no máximo uma. A gente tá, mas por quê, né? Acho que eu, pelo menos, eu passo, o filho é um complemento, né? Você tá um complemento da família, dos pais. Eles falam exatamente isso que você falou agora há pouco. Dá trabalho. E o mundo hoje não quer mais ter esse tipo de trabalho. É interessante isso que você falou. Eles não querem esse tipo de... Muitos decidem não ter filho por uma questão profissional. É diferente, não sei também se eu concordo, tá? Mas é diferente, tá? Eu acho que eu não concordo, na verdade. Acho não, eu não concordo. Mas é uma decisão. Mas a pessoa fala assim, que não quer ter filho, né? E porque dá trabalho, nossa, gente, isso acho que é de uma... não sei achar a palavra aqui, assim, até tenho medo de falar qualquer outra palavra que possa causar mais algum problema. Egoísmo. Olha, egoísmo é pouco, viu, pastor? A pessoa fala assim, dá trabalho. Ô César, com certeza esses deram trabalho para os pais. Clélia, pode até ser também, não tinha pensado nisso, não. Mas, gente, as pessoas deixam de ter filho porque não querem ter o trabalho de criar, de educar, de ter ali de trabalho, sabe? É engraçado, é interessante. E aqui eu vou fazer uma brincadeira, né? E, por favor, não. Tem gente que prefere ter 2, 3, 4 cachorros, eu não estou falando que tá errado, a ter filhos, entendeu? E acho que é interessante isso. Como se um pet, um animal de estimação, não fosse dar trabalho. Tudo bem, eu acho que não dá o mesmo. Mas a pessoa não ter filho por uma questão de dar trabalho, nossa, é um egoísmo enorme, gigantesco isso. É triste, né? É muito triste. Então tá, eu acho que a gente pulou um pedacinho da introdução, mas não precisa voltar não, Cezão, eu vou ler aqui, tá? O juízo de Deus, ele veio sobre algumas famílias de lares desestruturados na Bíblia. A gente tem vários exemplos, tá? E aí a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas a nossa revista traz uma palavra até forte, eu pensei se eu ia falar ela ou não. Na verdade, algumas palavras como palmadas, vara da disciplina e outras questões, etc. Eu fiquei meio com medo porque a aula é gravada, depois vai para o YouTube, né? Porque tem gente respondendo processo aí, porque quando fala que tem que dar uma palmada na criança, né? Tem uma irmã no Rio de Janeiro, Simone Quaresma, uma crente fiel, piedosa, uma grande mulher de Deus, e ela tem um livro que estava para ser publicado, e o Ministério Público do Rio de Janeiro proibiu o lançamento desse livro simplesmente porque ela baseou na questão da disciplina em Provérbios, né, sobre criação de filhos. Então eu falei que o próximo passo é tirar o livro de Provérbios das nossas Bíblias, porque Deus fala o tempo todo, e muitas vezes em disciplina, em vara da disciplina, né, e aí o termo vara
né? Eu tenho uma dúvida ainda, porque eu não sei se ele fala literalmente da vara, da questão da vara, mas eu acho que, ou se a gente pode interpretar a vara como um chinelo, né? Como 1, 2, 3, uma, 2, 3 chamadas de voz para depois, de fato, né? Dar aquela dorzinha na carne da criança para ela aprender, enfim, ou se pode ser uma cinta, enfim, né? Só não pode ser um pedaço de pau, né? Uma mangueira e etc. Outras coisas. Ô, Fê, aí entra naquilo que eu falei de contextualizar, tá? A É, Bíblia foi escrita há muito tempo atrás. Eu acredito que o vara aí é vara mesmo, tá? Não é uma vara, um pedaço de pau que nem a gente ouviu falar. Mas vara era uma vara uma mesmo. varinha, né? Isso, exatamente. Eu Só que tenho uma aqui em hoje, casa. hoje você pode contextualizar isso de qualquer forma, entendeu? É. Um chinelo, muitos aí sabem muito bem o como, qual é a aerodinâmica de uma colher de pau, entendeu? Tem Ou uma muita gente. havaiana. E eu acho engraçado porque às vezes o desprezo fere mais do que uma chinelada, porque Exatamente. não é verdade? Exatamente. Entristece e fere Exatamente. mais a criança do que uma Fernanda e demais companheiros, nosso contexto, a gente pegar esse texto de Provérbios e contextualizar nos dias de hoje, a gente sabe que tem toda a ação aí do anticristo por trás, porque ele tem que preparar também o caminho para ele tomar o poder no futuro próximo. Exatamente. Mas se a gente for ali para o lado do Oriente Médio, para os países que têm a religião muçulmana, eles apedrejam até matar. Então, quando a gente lê em Provérbios, o pai que ama corrige o filho com a vara, corrigir o filho, para que o filho não se desvie, não deturpe o seu caráter e a sua criação, e ele se torne um mau exemplo aí para a família e para a sociedade. Esse é o contexto nosso, né, Brasil e países que têm aí a Bíblia como uma referência. Agora, outras religiões sabem que a forma de correção é bem diferente. Exatamente. Bem diferente. Assim como no Japão tem a palmatória, né, com aquele pedacinho de madeira, enfim, né, então depende muito da cultura. Mas, meus irmãos, a gente vai pela palavra, né? Então, se a sua vara é um chinelinho, é uma palmadinha no bumbum no lugar certo, na medida certa, sem raiva, sem aquele momento de ira, porém, com amor, né? Aqui em casa, quando apanhava, era assim: vai chegar em casa e vai apanhar, eu vou te dar 2 na perna para você aprender, mas chegando em casa. Então, pensa o caminho todo até chegar em casa. Chegando em casa, nós vamos pro quarto, e eu falava, vai ser por isso, por isso e por isso. E pumba, 1, 2, acabou. Dali 5 minutos, era o mesmo amor, era outra criança, porém, assim, dói no coração, nós dos pais, né? Mas a gente tem que ter o tempo todo em mente, por amor, porque Deus nos corrige e nos açoita por amor, para o nosso bem, para o nosso crescimento, né? Então, qual é o pai que, amando o seu filho, vai deixar ele entregue à própria morte? E aqui, no caso, morte eterna, né? Então, é dessa forma que a gente precisa saber. E em amor, né? Não pode ser uma coisa descontrolada. Próximo, Cezão. Aqui, para nós, aqui está falando do juízo de Deus, mas a revista traz para nós uma palavra pesada. Eu achei pesada, mas eu vou ler para vocês, tá? 10 passos para você fazer do seu filho um delinquente. Vamos lá. O que você precisa fazer para deixar ele, assim, da forma que ele não deve ser? Então, você dá tudo o que ele pede. Você faz todos os caprichos dele. Você ri quando ele faz ou fala coisas engraçadas. Quando ele faz malcriações, ai, que bonitinho, mas ele é tão pequenininho, mas ele deu um tapinha na minha cara. Ele deu um tapinha na cara da vovó. Mas ele é tão pequenininho, que bonitinho. Então, você ignora, e porque ele é bonitinho, fofinho, você vai ignorando a má criação dos seus filhos. Falta a igreja com frequência, não leva seus filhos nas programações adequadas para a idade dele. E nunca use a palavra pecado, tá? E nem apresenta Jesus como Salvador, pior ainda. Faça tudo por ele, arruma o quarto, guarda os brinquedos, lava a louça, dá comida na boca, né? Depois que ele tá grande já, então faz tudo por ele. Deixa ele assistir o que ele quiser na TV e navegar na internet o quanto ele precisar. Eu tô lendo na revista, tá, Cezão? Dê dinheiro sempre que ele pedir e não faça ele trabalhar por merecer. Jamais diga não, e se disser, depois você volta atrás e permite de novo. Briga e discute com o seu marido, com a sua esposa na frente dele, à vontade, pode fazer bastante isso, tá? E não corrija e nunca castigue ele.
Então, esses são os 10 passos para você tornar o seu filho, a revista diz, tá? A palavra da revista, um delinquente. E aí, quando a gente não faz isso, né? A gente tem exemplos na Bíblia, meus irmãos. A gente vai colher uma hora ou outra. Por quê? Porque nascemos todos no pecado. E uma hora essa criança vai crescer. Aí o pai fala, nossa, que aborrecente. É um aborrecente. Que trabalho que tá dando. Mas isso começou lá na infância. Você não corrigiu na infância. Você não endireitou no caminho que tinha que andar direitinho na infância. Então, ele é um adolescente problemático porque ele tá vindo de uma infância onde ele teve tudo, muita liberdade para tudo, né? Então, por isso que a adolescência talvez é tão temida pelos pais. Nossa, adolescência, ai, senhor adolescência, né? Aí começa a pecar falando que o filho é um aborrecente, né? Não, ele não é um aborrecente, ele é resultado daquilo que você fez ele chegar até aquele determinado momento, que é o início da adolescência, porque aí junto os hormônios, todas as transformações que os filhos estão passando e mais a sua malcriação, né? Você teve uma má criação dos seus filhos do 0 aí aos 11, 12 anos e quer que ele seja um adolescente joia, né? Que não dê problema, não seja problemático. Então, a gente precisa rever muito isso. Então, o juízo de Deus, ele vem, e ele veio na casa de alguns filhos delinquentes. Esses aqui, eu falo para vocês, na casa de Eli, os caras eram delinquentes, porque para quem conhece a história, né, de Eli, está lá registrado no livro de 1 Samuel, a tragédia no lar de Eli. Cezão, você está com a sua Bíblia perto? Ou algum irmão que tiver, pode abrir 1 Samuel 3,13. Vamos ler só esse versículo. 1 Samuel 3,13. Tô abrindo aqui, tá, Fê? 1 Samuel 3,13. Isso. Achei. Eu vou ler eu gosto muito dessa versão, tá? Eu tenho utilizado muito. É a versão nova, a versão transformadora, tá? 1 Samuel 3,13 diz assim: eu o adverti de que castigaria sua família para sempre, pois seus filhos blasfemaram contra Deus. Isso mesmo. E aí, o que aconteceu na casa de Eli, né? Era uma casa sem limites. Os meninos faziam, vou pedir para o Maciel, por favor, desligar o microfone. Uma casa sem limites. Então, a tragédia, o que aconteceu lá? Eli não repreendia seus filhos. Então, uma casa com falta de repreensão, uma casa com filhos com o coração longe de Deus, né? Inclusive até de repente do próprio Eli, e o relaxamento e a negligência desse pai. Então, os meninos entravam no templo, eles pregavam as carnes que eram oferecidas para sacrifício, eles comiam, eles faziam orgias dentro do templo. Eli era um sacerdote, né? Eli era um sacerdote, Eli estava sempre no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, mas os filhos dele, onde ele estava, quando esses meninos estavam lá dentro, fazendo o que eles queriam, roubando as carnes do sacrifício, né? E quando eles também pegaram a Arca da Aliança, levaram lá para a guerra contra os filisteus, e aí, ó, o juízo de Deus veio. Perderam a guerra, a Arca da Aliança foi roubada, os dois morreram. E quando voltaram para casa para contar para Eli o que tinha acontecido, o que aconteceu com o coitado do Eli? Caiu da cadeira, quebrou a cabeça, quebrou o pescoço e morreu. Então, é um lar, uma casa sem limites. O segundo exemplo, Cezão. Uma casa desestruturada. A revista trouxe 3 exemplos, eu só estou colocando 2, tá? Uma casa desestruturada. Quem será? Quem chuta aí com essa casa desestruturada? Algum palpite? Eu não posso falar, né? Fala aí, Cezão. Põe aí para nós. Pode pôr o próximo aí. É Davi, gente. Davi também teve aquela família que, se a gente trouxer para a nossa atualidade hoje, era uma família do balacobaco. Todo mundo ia falar Davi ia estar na língua do povo. Davi ia estar na língua do povo. Os fofoqueiros de plantão iam estar tudo falando da casa de Davi. As desventuras da casa de Davi. Está lá no livro de 1 Reis 1, do 5 ao 6. A gente não vai ler, né? Mas lembra do que eu acabei de ler? Os 10 passos para tornar seu filho um delinquente? Tá aqui, ó. Falta de repreensão, coração longe de Deus, relaxamento e negligência dos pais, filhos não contrariados. Olha lá, estava lá nos 10 passos. E o próximo, Cezão, de Davi?
falha na disciplina e correção dos filhos. Davi também foi um pai omisso, foi um pai negligente. Tudo que aconteceu na casa de Davi, começando por ele, né? Um adúltero, os filhos vendo toda a situação. Adultério. Aí o filho estupra a irmã, estupro na casa de Davi. O outro filho conspira contra o pai para tomar o trono do pai, né? Aminon é estuprador, Absalão é um traidor, um conspirador contra o próprio pai. Então, ia ser realmente uma família super, super falada, né? E aí, eu queria dizer para vocês o seguinte, que os filhos de Eli também, eles viviam na igreja. Olha, isso é tão importante, isso falou tanto ao meu coração quando eu estava lendo a revista, e eu fui para a palavra, né? E aí, os filhos de Eli, eles viviam na igreja, né? Eles estavam ali com o pai. Vamos trazer para os dias de hoje? Filho de pastor, né? Eli estava ali na igreja, os filhos de Eli cresceram na igreja, mas eles não viviam a igreja. Eles não tinham Deus no coração. Deus estava longe do coração dos filhos de Eli. Por isso, eles pecaram. Por isso, eles profanaram o templo, né? E Eli era um pai que era um sacerdote no templo, porém não no seu lar. Eli era um sacerdote na igreja, no templo. Ele fazia todas as suas obrigações. Ele orava a Deus, ele aceitava os sacrifícios, ele oferecia os sacrifícios, ele queimava os sacrifícios. Ele era um sacerdote na igreja, no templo, porém, ele não era um sacerdote dentro da sua casa, porque ele negligenciou a educação dos seus filhos. Então, fica para nós aí a reflexão, né, meus irmãos? E o livro de Juízes traz também, né, uma geração que não conheceu o Senhor, porque os pais não falavam mais do Senhor. Então, Juízes traz uma geração que ora após vez, eles esqueciam do Senhor. Aí o povo levantava, o povo caía, o povo esquecia do Senhor. Então, era uma geração sem parâmetros e sem referências nenhuma. Alguma semelhança com a atualidade? Com a nossa sociedade, com o mundo doido que a gente vive? Né? Total. Então, realmente, a Bíblia não está ultrapassada. É interessante você trazer esses exemplos, né? Eu gosto muito de quando a gente pega a Bíblia e começa a trazer alguns exemplos, tanto positivos quanto negativos, mas se você for pensar no rei Davi, o rei Davi, para mim, foi o maior rei que Israel já teve. Era uma pessoa debaixo da vontade de Deus, mas ele tinha seus problemas, ele tinha suas dificuldades, né? Isso quer dizer, esse raio caiu lá em Davi, mas pode cair na nossa casa. Exato. Então, o que a gente tem que pegar, e é lindo quando as pessoas trazem isso, olhar para esses exemplos negativos e mudar, falar assim, olha, cuidado, gente, você é crente, mas eu vou na igreja todo dia. Opa, peraí, ir só na igreja é uma coisa. Mas como é que está a sua convivência, como é que está a sua disciplina, como é que está a sua orientação dentro de casa, entendeu? Então, Exatamente. isso nós como crentes, como evangélicos, como crente, como crendo que Deus é o nosso Criador e Jesus é o nosso Salvador, gente, isso pode acontecer na sua vida, sim, a gente tem que pegar esses exemplos e tomar ciência e tomar o cuidado e olhar e falar assim, bom, se ele errou aqui, não que tem que ser, mas então tenho que tomar cuidado que isso pode acontecer. De novo, contextualizado para a nossa realidade, contextualizado para o nosso momento, mas é uma coisa que nós temos que tomar cuidado sim, sim. A gente tem um número muito grande, né? Pesquisas demonstram que muitos filhos de crente que abandonaram a igreja e alguns se tornam até ateus, é justamente por essa falta de exemplo dentro de casa. Porque os pais na igreja, né? Também da igreja, mas em casa de segunda a sábado, à noite, é outra pessoa. Então, não tem coerência. Isso você engana até enquanto é criança. Porque depois que cresce e começa a pensar, né? Aí adolescência, juventude, começa a pensar, começa a perceber, né? E começa a saber o que é um hipócrita, então ele vai olhar para você e vai falar assim, se ele não falar porque ele te respeita, ele tem medo, né? Da vara, ele vai pensar, meu pai, minha mãe são hipócritas, porque na igreja eles fazem uma coisa e aqui em casa é outra. Então, quando o cara tem oportunidade, ele abandona a fé. Ele vai viver, porque aí entra aquela fase de universidade, aquelas ideias todas loucas que a universidade coloca na cabeça, né? De ateísmo, enfim, e entra um monte de confronto. Gente, isso é tão sério, porque a gente, né, vê casos nas igrejas, né? De muitos filhos de crente abandonando a fé por conta disso. Então, a gente precisa não ganhar o coração do nosso filho, porque quem vai fazer isso é o Senhor, é o Espírito Santo, mas a gente precisa inculcar na cabeça dos nossos filhos,
né, o tempo todo, a palavra de Deus, porque até porque a gente viu na aula passada que nós somos mordomos, né, do nosso dinheiro, a gente falou sobre finanças, mas nós somos mordomos também dos nossos filhos, porque os nossos filhos não são nossos, os nossos filhos são do Senhor, e é a Ele que nós vamos prestar contas dos filhos que Ele nos deu para criar. Então, nós somos mordomos do Senhor na criação dos nossos filhos. Então, até isso, a gente precisa lembrar, né, que a gente é mordomo dos filhos que são do Senhor. Pode pôr o 2 aí, Cezão. Peraí. Fernanda, Pode falar, Clélia. então, essa questão, né, de sermos mordomos dos filhos. Eu gosto muito da Record, tem hora que eles fazem umas reportagens boas com adolescentes, com jovens, e a semana mostrou 2 jovens, na média de 20 anos. E a questão era, nunca foram para a escola, os pais não cobraram nada, tudo foi dado na mais facilidade, né? Videogame, computador, dinheiro, como você estava falando aí. E eu não sei o que foi que, nessa hora eu perdi um pouquinho a reportagem, mas mostrou que tanto o rapaz quanto a moça, eles estavam tendo dificuldades de arrumar um emprego. Eles não tinham conteúdo para formular como é que é aquele papel? Um currículo. Eles não tinham capacidade de arrumar nada. E aquilo, assim, a reportagem foi correndo, o rapaz, ele estava super magoado, porque ele estava se sentindo inútil, aí entra a danada da depressão, né, eu não sirvo para nada, mas não é daqueles 2 jovens, a culpa foi dos pais, que achou que podia dar tudo. Só que assim, a Bíblia fala, né, honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os seus dias na terra. Se eu não ensino o filho e a filha, que retorno que eu vou ter deles? Um asilo? Ou vai ficar largado com algum parente, com alguém? Que retorno que eu vou passar para os meus filhos para eles cuidarem de mim quando eu ficar velho? Né? Eu brinquei uma vez aqui que o Felipe ia cuidar do pai e o Fernando de mim. E é mais ou menos isso que está acontecendo mesmo. Mas graças a Deus, porque eles aprenderam. Graças a Deus, porque foram à igreja, houve uma vara assim, de correção. Então, assim, não, mesmo que a modernidade, hoje pai e mãe trabalha para dar o melhor, para dar o que pode, para não faltar, na verdade é para não faltar nada para os filhos, mas aí o excesso está sendo errado, porque esses meninos não estão sendo instruídos. Tá, precisa ser também na palavra de Deus, sim, mas precisa também na prática fora, porque eles não vão ter condições de seguir, e aí vai se tornar 2 pessoas inúteis, às vezes um bandido, uma menina que vai começar talvez a se prostituir para poder ter algo na vida, porque os pais não vão viver para sempre, né? É isso, é a questão do dar tudo. Uhum. É isso mesmo. E aí, meus irmãos, a gente encontra algumas barreiras no relacionamento entre pais e filhos, né? E a revista traz para nós 4 pontos. Põe aí para nós, Cezão. Então, uma das barreiras é a gente minimizar ou distorcer a essência dos aspectos espirituais. Então, assim, vamos lá. Deus perdoa tudo. Não, Deus é bonzinho. Deus é amor. Né? Ou então a gente distorce para um outro lado, né? Como um Deus carrasco. Deus vai te castigar, né? Isso é uma palavra muito forte. Deus não castiga ninguém. Deus vai te castigar. Não faça isso, né? Deus está vendo, Deus está olhando. Então a gente passa para os nossos filhos ou uma ideia de que Deus é muito bonzinho e ele aceita tudo, ou de que também ele é um carrasco, né? Então quando o filho tiver a primeira oportunidade, ele fala assim: eu não quero esse Deus para mim, não. Então eu vou embora, não quero esse Deus para mim, não. Vou procurar um Deus aí, né, que é mais relax, né? Vamos procurar uma coisa que é. Então a gente precisa ter um equilíbrio, né, meus irmãos? A gente precisa ter um equilíbrio, não minimizar e não distorcer a essência dos aspectos espirituais. Pecado é pecado, não negocia. Não existe. Ontem mesmo estava falando aqui em casa com a Maitê, né? Não sei do que a gente estava conversando, eu falei assim, filha, pecado, a gente está falando sobre homossexualismo. E aí eu falei assim, filha, pecado é pecado. Não importa se você mentiu para a mamãe,
ou se uma pessoa é um homossexual, porque ela estava discutindo algumas coisas da televisão que ela acabou vendo, né? E aí eu falei, para Deus, pecado é pecado. Não existe isso, não existe pecadinho, não existe pecadão. Pecado para Deus. Então a gente não pode negociar pecado com criança. Número 2, e nem com adolescente, nem com jovem também, nem com adulto. Instabilidade no lar, né? Então, lares instáveis tendem a gerar filhos instáveis. E aí eu deixo uma sugestão de leitura para você. Travou a Fernanda. Fernanda travou? Travou. Já ela volta. Um minutinho, gente. Já ela volta. Para vocês conhecerem um pouco, né, lá da história de Davi, que é 2 Samuel, capítulo 11 e capítulo 12. Depois vocês leem calma. Voltou, pronto. Pronto? Pronto, boa. Voltei? Voltou. Pronto. Beleza, apareceu, a conexão caiu aqui. Deixa eu desligar todas as abinhas que eu tenho aberta aqui. Pronto. Então, vamos lá. Então, lares instáveis tendem a gerar filhos instáveis. E aí a sugestão, né? Então, o mundo precisa de um pai. Alguns dos nossos irmãos aqui já conhecem, né? O pastor Klaus trabalha com o programa O Mundo Precisa de um Pai. Já teve congresso na nossa igreja, enfim, né? E eu peguei um pedacinho do material, porque eu acho super interessante, né? O que o pastor Cassie traz no livro, né? E nesse material que a gente tem aqui em casa. Diz assim: o pai, agora mais direcionado para a figura masculina, tá bom? O pai, ou o avô, ou o tio, porque tem crianças que são órfãos de pai. A pandemia tirou pai de muitas crianças, tirou mãe, né? Então, se você tem um sobrinho, se você tem um neto, se você tem um filho, ou conhece um amigo que está passando por dificuldades, saibam, homens, pais, o pai, ele estabelece autoridade na vida dos filhos. E quando a gente fala de autoridade, a gente não está falando de autoritarismo. É diferente você ser um pai autoritário, que tenha autoridade, e um pai que exerce autoritarismo. Então, cala a boca, quem manda aqui sou eu, e você vai fazer, e não dá chance nem do filho questionar, perguntar, conversar com você. Então, a autoridade, né? Jesus se submeteu à autoridade do Pai. Jesus foi um filho submisso à autoridade do Pai. Então, o Pai estabelece autoridade, identidade. O Pai provê segurança. O Pai enxerga o potencial. Então, se o filho vai mal na prova, o pai vai lá e pai ou a mãe, né? Fala. Mas também se o cara tira uma nota boa, tá bom, não fez mais do que sua obrigação, você só estuda, né? Então, o pai, ele confere potencial, ele enxerga o potencial na vida dos filhos. E quando isso é negligenciado, os filhos e a casa sofrem. Então, essa questão da instabilidade no lar, questão de brigas, enfim, tudo isso, né, é uma barreira de relacionamento entre pais e filhos. Número 3, César. Abusos psicológicos, né? Então, abusos como rigor exagerado, humilhação, abandono, disciplina incoerente, né? Incoerente, autoritarismo, medo no lugar do respeito. Os nossos filhos, eles não podem ter medo de nós. Eles precisam ter respeito por nós. Que é aquilo um pouquinho que o Cláudio falou, que a Clélia falou, né? A gente deve respeitar, honrar os nossos pais. Mas também nós temos a obrigação, por conhecer a palavra de Deus, de saber que também esse respeito vem acompanhado de uma troca. Nós não podemos irar os nossos filhos. Então, mais uma vez, né, eu citei o material aqui do Mundo Precisa de um pai. Então, medo no lugar do respeito causam insegurança e ansiedade nos filhos. Nós precisamos olhar para Efésios 6:4, que diz, né? Vós pais, não irriteis os vossos filhos. Põe o 4, Cezão, aí eu já passo para o Carlinhos, tá bom? Necessidades não satisfeitas. Agora que eu tô vendo que eu te passei também uma apresentação que não era bem a minha, porque eu tinha colocado 2 asterísticos aqui no item 4, que era para eu não esquecer de uma informação. Mas você lembrou. Mas eu lembrei. Eu lembrei, estudei a lição direitinho. Então, os nossos filhos, né, têm necessidades como nós temos. E Provérbios 13:14 diz que o que retém a vara,
odeia seu filho, mas quem o ama, este o disciplina desde cedo. Mas é claro, né, meus irmãos, com amor. E o amor, ele é a base. E ele é também a carência de todo relacionamento. Então, onde falta amor, tem carência, tem necessidades não satisfeitas. Mas onde também tem o excesso, né, que você não consegue fazer o que o Senhor nos ordena, que é a disciplina dos nossos filhos, também tem uma necessidade, porque criança pede para ser educada, criança pede não, criança não precisa só de sim, sim, sim. A criança, ela muitas vezes ela faz porque ela está pedindo, pelo amor de Deus, me fala um não, me dá um limite. E muitos pais, e muitas vezes porque dá trabalho, porque precisa de tempo, investimento, a gente prefere deixar correr solto. Então, todo relacionamento precisa de amor, precisa de regras, precisa de disciplina, precisa de um meio termo em relação à questão da educação e das necessidades atendidas. Outras necessidades, como insegurança, disciplina, limites e estímulos, quando não atendidas, promovem um lar desestruturado, com filhos imaturos e com questões emocionais a serem trabalhadas, né? Questões de caráter que precisam ser tratadas depois, né? Quando entra na adolescência, quando entra na juventude, porque a infância faltou ali alguma coisa que a gente não conseguiu suprir de necessidades, né? Que não foram satisfeitas. E, meus irmãos, a gente sabe que dentro da igreja a gente tem vários perfis de pessoas, né? E a gente aqui está falando para cristãos, né? E para os nossos lares dentro da igreja, porque a gente sabe o caos que o mundo vive. Mas a gente também sabe que dentro da igreja não tem só pessoas que são filhos de crentes, que tiveram o privilégio de nascer num lar cristão. A gente tem pessoas que se converteram na adolescência, na juventude, na vida adulta, e que não tiveram essas necessidades, né, satisfeitas, como a gente tem o privilégio de aprender dentro da igreja, né? Então, filhos de lares desestruturados tendem a repetir aquele ciclo vicioso, né, do que passou na vida, acaba repassando para as futuras gerações. Então, um exemplo, muito lá na comunidade onde eu trabalho, né, mães que foram mães adolescentes, quando tem filhos, esses filhos reproduzem esse comportamento e vai se perpetuando até que alguma geração venha e quebre, né, com esse comportamento, com esse ciclo. E muitas vezes essas pessoas vão para a igreja, né, depois de adultas, conhecem o Senhor, mas elas têm aquela falta, elas têm aquela necessidade que não foi satisfeita. E elas vão perpetuando isso na família. Então, por isso que eu falo, a igreja, ela é um lugar de restauração, né? Ela é uma grande rede de apoio. A gente vai falar isso no próximo slide depois, quando a gente entrar na parte da igreja. A igreja é uma grande rede de apoio, porque a gente chega não sabendo tantas coisas, né? Por conta desse vazio que a gente tem em algumas áreas das nossas vidas. Eu falo a gente porque eu já compartilhei aqui com os irmãos várias vezes que eu sou fruto de um lar desestruturado. Tanto é que quando veio esse tema para mim, né, já foi falado aqui em várias aulas, né? Cada lição casa, né? Com um tema vai puxando o outro, e eu fui o professor, então parecia que essa lição veio para mim, mas eu sou fruto de um lar desestruturado, então eu tenho dentro de mim muitos vazios ainda, né, porque minha mãe, eu cresci de casa em casa, então minha mãe doméstica, então eu morava nessa casa, eu morava na outra, e a mãe precisava trabalhar porque era mãe solteira, eu vim conhecer meu pai já depois de adulta, né? Fui atrás do meu pai para saber, para conhecer, enfim, eu tinha 28 anos. Mas até então, eu era de casa em casa, então a mãe precisava trabalhar, sustentar os filhos, então era de casa em casa, era na avó, era no tio, era no vizinho, era em qualquer lugar. Misericórdia, o Senhor que me guardou até aqui, e a graça de Deus que me alcançou. Mas a gente traz uma bagagem de vazios, de coisas que não foram dadas, porque a mãe tinha que trabalhar e prover o alimento, mas outras áreas ficaram desprotegidas, né? Então, a nossa oração, a minha oração, né? Quando eu preciso, eu falo assim, Senhor, me dá aquilo que me falta, me dá aquilo que eu não tenho para dar para as minhas filhas, porque as minhas filhas tiveram o privilégio de nascer num lar cristão, e a graça de Deus me alcançou. Então,
Eu sou filha de um lar desestruturado, mas a graça de Deus me alcançou. Então, na minha família, que é uma história de família de gerações anteriores, totalmente desestruturada, com a graça de Deus, na minha família, eu quebrei esse ciclo. Com a graça de Deus, na minha família, eu quebrei essa barreira. Então, a partir da minha geração, as minhas filhas, a minha família, vai viver num lar estruturado, em nome de Jesus. E eu tenho trabalhado isso na vida das minhas filhas. Agora, o que vai acontecer com elas lá no futuro, quando elas estiverem adultas e tiverem que decidir a vida delas, está nas mãos do Senhor, porque a gente sabe que nós somos individuais, nós somos seres humanos individuais. E lá na frente eles começam a pensar com a cabeça deles. Mas se a semente está ali plantada, se a gente plantou, se a gente regou, se a gente falou andando pelo caminho, se a gente encucou, se a gente falou assentado, conforme a gente leu lá em Deuteronômio 6, se a gente fez a nossa lição de casa e contou com a dependência do Senhor, com a graça do Senhor, essa semente vai estar plantada. Porque a gente sabe, irmãos, que tem pais muito piedosos, que ensinaram, mas chegou lá na frente os filhos saíram da igreja. A gente sabe disso. E eu acho que isso causa arrepio em qualquer pai e mãe, não é, Cris e Pri? A ideia de pensar que lá na frente os nossos filhos podem se desviar dos caminhos do Senhor. Mas nós estamos aqui fazendo a nossa parte. E a gente precisa fazer a nossa parte bem feita. Na infância, desde que nasce. O Carlinhos está aí, pai novo, né? Eu lembro que quando o Yuri nasceu, o pastor falava que toda noite lia a Bíblia com ele. E já estava lendo Marcos. Eu falei, nossa, mas é recém-nascido. E estava lendo a Bíblia todo dia à noite com o Yuri. Mas é um bebezinho. Ai, é um bebezinho. Gente, é desde pequeno. A Bíblia fala, né? Desde pequenininho. Então, meus irmãos, mas isso não vai impedir de lá na frente alguma coisa contrária acontecer. Mas a palavra vai estar lá. E no momento certo, vai voltar para o caminho do Senhor. A gente sabe disso. É isso mesmo, Moacir. A fé vem pelo ouvir. É isso mesmo. E nós precisamos... Eu vou terminar esse parágrafo e já passo para o Carlinhos, tá? Nós precisamos valorizar a educação no lar, nós precisamos abrir mão de nós mesmos, é aquilo que o César falou no começo, né? Muitos casais hoje não querem ter filho, por quê? Dá trabalho. E ter filho é você abrir mão de você, do seu descanso, das suas coisas, das suas vontades, para você se doar por aquele ser humano e você ensinar as coisas do Senhor, porque os nossos filhos, eles passam 2, 3, 5, 6 horas na frente de um computador se deixar jogando, mas a gente não tem meia hora para sentar com os nossos filhos e ensinar, inculcar a palavra do Senhor. Então a gente precisa repensar, meus irmãos, muitas coisas. Peraí, que agora que eu vi que eu tô sem carregador aqui, peraí. Deixa eu só ligar aqui na tomada. Então, meus irmãos, é isso, a gente precisa abrir mão, a gente precisa negar a si mesmo o nosso cansaço, as nossas preocupações, a gente precisa dedicar tempo investindo na vida dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, das nossas crianças. Eu nunca esqueço quando o pastor Klaus falou no Congresso O Mundo Precisa de um Pai, que ele chegava cansado, e aí ele chegava na porta de casa e ele falava assim, Senhor, só mais 2 horinhas. Só mais 2 horinhas, me dá mais 2 horinhas. Porque a hora que ele abria a porta, vinha um, pulava no pescoço, o outro queria pular no cangote, brincar de cavalinho, virar cambalhota. O cara trabalhou o dia inteiro, né? Os homens têm mais essa responsabilidade, né, de serem os provedores do lar. O cara trabalhou 8, 12 horas o dia inteiro fora. E ele vai chegar em casa, ele vai ter que ter pique para dar cambalhota, para ler a Bíblia antes de dormir, para orar com o filho, para conversar. E aí a gente precisa da graça de Deus, a gente precisa desse investimento na vida dos nossos filhos jovens, dos nossos filhos adultos quando querem conversar, das crianças, dos adolescentes. E antes de eu ir para o próximo tópico, eu vou passar para o Carlinhos, tá? Se ele ainda quiser falar. Era mais pontual que eu ia falar sobre a questão do abuso psicológico e a questão do psicológico mesmo, que é totalmente... um dos maiores espancamentos que existe hoje. Hoje a gente fala muito sobre o espancamento físico, né, que eu vi o pessoal falando aí, mas o espancamento psicológico ele é muito mais grave hoje, deixa muito mais feridas que são
invisíveis aos olhos, né? E são totalmente no coração, na mente, e a pessoa carrega isso aí por uma vida inteira. Então, dentro de um lar, às vezes, até mesmo cristão, eu não olho assim para um lar tão assim longe do nosso contexto aqui, das pessoas que estão aqui. Eu cresci na igreja, né? Cresci com muitos jovens amigos meus, hoje são pastores, missionários, mas dentro deles mesmo eu vejo houveram erros dos pais também com relação à dosagem, ao relacionamento entre pais e filhos, né? Entre eu mesmo com os meus pais, faltava dosar também uma questão de dar um privilégio à família, às vezes, um cuidado com a família, de sentar à mesa e não sair correndo para ir todo domingo para a igreja, mas não ter um tempo com a família. Hoje minha mãe sente muito essa questão de ter pouco privilégio, assim, de ter gasto pouco tempo em sentar numa mesa com os filhos, né? E isso acaba não criando laços na família, acaba não criando contato entre a família. Então, nós temos que vigiar no nosso âmbito mesmo, não achar que é o outro, não achar que é a gente sempre olha para o outro, mas olhar dentro do nosso perfil, da nossa vida, do nosso contexto, o que eu tenho para melhorar ainda dentro do meu âmbito, para que o relacionamento que eu tenho entre os meus filhos ou com os meus pais seja algo saudável, algo produtivo, e independente da idade, a gente sempre tem algo a melhorar, né? Algo a melhorar. Porque, que nem eu falei, os abusos psicológicos, eles às vezes são por uma vida inteira, são eternos, e ainda sempre tem uma chance de a gente consertar alguma coisa e reparar outra, né? É isso aí. É isso mesmo, exatamente. Às vezes fere mais uma palavra, né, do que ali uma palmada, né, bem dada na hora certa, enfim. É uma questão muito séria. E a gente vive, é uma ilusão nossa, meus irmãos, a gente achar que dentro da igreja tá tudo perfeito, porque no domingo tá todo mundo cheiroso, bem arrumado, com a sua melhor roupa para o culto, né? Tá todo mundo lá e dentro de casa de segunda a sábado à noite tá um caos, né? E a gente vive aquela vida de família de margarina, comercial de margarina, né? Mas está passando por dificuldade, né? E não pede ajuda. E aí, entre outras questões, enfim, né? Vamos para o próximo e último ponto, Cezão? E qual que é o papel da igreja, né? Qual o papel que a igreja deve ter na criação dos filhos? Eu fiz questão, e eu vou fazer questão de ler o que o Gary Collins, deixa eu ver se o nome dele está certo aqui, Gary Collins, ele traz um trecho aqui na nossa revista, e eu vou ler na íntegra, porque eu acho que é fantástico, é isso mesmo. E nós somos o povo mais privilegiado da face da terra, por vivermos em comunidade, por termos uma comunidade, por termos uma liderança espiritual. Ele diz assim: em toda a sociedade, não há instituição que se compare à igreja, no que se refere ao potencial para influenciar a infância, a educação dos filhos e o desenvolvimento da família. Famílias inteiras vão à igreja. Elas levam seus filhos para dedicação, né, para apresentação na nossa igreja, ou batismo em outras, e muitas frequentam regularmente os cultos, a escola bíblica, participam da comunhão e vão procurar ajuda nas horas difíceis. De várias maneiras, a igreja pode usar a sua influência para evitar problemas na educação dos filhos. Concordam? Em gênero, número e grau. É isso mesmo. Só não tem quem não aproveita, quem não quer, porque nós temos acesso ao lugar de cura, me fugiu a palavra agora, nós temos acesso a esse lugar onde nós podemos buscar toda a ajuda que nós precisamos dentro da igreja. E aí, Cezão, pode pôr aí? Já li aqui a citação. A igreja, por quê? Porque a igreja reafirma preceitos bíblicos. É lá na igreja que a gente vai ao culto, a gente ouve a palavra de Deus pregada na íntegra, né? É ali que a gente tem a escola dominical, estamos nós aqui para provar isso, graças a Deus por isso, né? Nós temos essa ferramenta, nós temos acesso, nós precisamos só querer estar, querer buscar, querer aprender. E nós precisamos valorizar, meus irmãos. A gente precisa valorizar e ter a igreja sempre como parceira. A igreja não é responsável pela educação cristã dos nossos filhos.
Nós é que somos. A igreja ela é parceira. A nossa responsabilidade dada por Deus é de segunda a sábado à noite. No domingo de manhã, a escola bíblica, né? Para as crianças, e o culto à noite também, quando a gente pode cultuar Deus em família. Então, a igreja ela é parceira. E que parceira, né? Na construção de um lar estruturado. A igreja é uma rede de apoio que ajuda as famílias na criação dos filhos. Então, não é vergonha para ninguém. Justamente, às vezes, porque a pessoa se converteu depois, não teve o privilégio de viver num lar cristão estruturado, né? Porque ela pode também ter crescido na igreja, filho de crente de um lar desestruturado, um lar de aparências. Então, que nem no meu caso, né? A gente não tem que ter vergonha. Tô com um problema no casamento, me ajuda. Tô com um problema com a criação dos filhos. Olha, eu não tive pai, eu tive uma mãe ausente, né? Eu vivi de casa em casa. Vou fazer até um parênteses aqui agora. Aquela música do Legião Urbana. Já morei em tanta casa que nem me lembro mais. Essa é a música da minha vida. E foi durante muito tempo. Porque, irmão, se eu for pôr num papel, é 2 folhas, é muita casa. Foi muita situação. Então, assim, eu não posso ter vergonha porque alguma coisa faltou na minha vida, que a minha mãe não me deu. Eu faço, meus irmãos, eu tenho filho agora, eu não sei o que fazer, o que eu faço? Como é que faz essa situação? Não sei falar disso, minha mãe nunca falou comigo. Tô com um problema no casamento com o marido, eu não tive pai, não tive referencial de pai. Como é que eu vou lidar com meu marido se eu não tive referencial de um casal dentro da minha casa, de uma família? E agora? Então, gente, a gente precisa engolir o orgulho e uma vida de aparências e pedir ajuda. E vai lá, gabinete pastoral, líder de ministério de casais, conselheiros cristãos, a gente tem na nossa igreja, conselheiros cristãos. Vamos pedir ajuda, porque ninguém sabe tudo. A gente precisa pedir ajuda, senão desmorona mesmo. Sabe por quê? Porque a gente tira folga, Satanás não tira. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor como um leão, querendo nos tragar o tempo todo. E o prazer dele é destruir as famílias. Então é isso. Nós não podemos tirar férias, nós não podemos descansar. A gente precisa buscar. Então, a igreja dá suporte, a igreja tem meios, tem métodos para aqueles que querem aproveitar e desfrutar dessa parceria, porque tem gente que não quer. Então, tudo bem. Você pode só ir, entrar, sentar, assistir o culto e ir embora, e acabou, tá no direito, né? Mas nós temos a igreja do nosso lado para a gente desfrutar dessa parceria. Na igreja, a gente aprende mais sobre disciplina. A gente está aqui hoje numa aula de escola bíblica aprendendo sobre disciplina bíblica, sobre criação de filhos. Semana passada foi sobre finanças, depois sobre alcoolismo, enfim, a gente está numa revista de conflitos da vida, né? Então, a gente está aqui aprendendo. Então, glória a Deus por isso, que a gente tem essa ferramenta, a gente tem, e a gente precisa aproveitar. Provérbios 22:6, eu também achei isso aqui fantástico, meus irmãos, porque eu já, várias vezes, os pastores aqui, presbíteros, me corrijam se eu estiver errada, tá? Provérbios 22:6 não é uma promessa. Eu acho que todo mundo aqui sabe de cor Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando ela for velha, não se desviará dele. Mas isso não é uma promessa. Isso não é uma promessa, né? No caminho, quando o Provérbios fala no caminho, ensina a criança no caminho, o que a gente leu lá em Deuteronômio 6? Ensina andando, falando no caminho. É no caminho, é no dia a dia. Então, a gente não precisa levar só na igreja. A gente não vai levar só na igreja no domingo e achar que tá bom. A gente precisa ensinar no caminho da segunda, de manhã, de tarde, de noite, no caminho da terça, de manhã, de tarde, de noite, assim vai. E o domingo é um complemento. É um complemento. Ô, Fê, esse texto, eu tô com ele aberto aqui, né? Porque eu tô com as suas anotações, eu consigo ver eu tô com a sua apresentação aqui, então eu vi que você deixou essa anotada dele aqui, né? Eu não sabia se você ia falar ou não, mas na versão que eu uso, ele troca crianças, o termo criança, para filhos, né?
independente, né? Ele troca filhos. É interessante isso, porque se você for pensar, por exemplo, você ainda tem uma criança e uma adolescente. Eu já tenho 2 jovens em casa, né? Eu tenho o Lucas de 25 e a Letícia de 19. Mesmo na idade deles, a gente tem que ensinar eles no caminho que eles devem andar. Até porque, se a gente não fizer isso, a probabilidade, a chance disso acontecer, de eles se desviarem, seja no caminho profissional, seja no caminho de igreja, não é só no caminho de igreja, é principalmente no caminho evangélico, no caminho espiritual. Mas quando se fala filhos, filhos é com 18, 19, 5, 3, 7... Não importa, é filho, e filho vai ser filho para o resto da sua vida. Seus filhos vão casar, vão ter filhos, então você vai ensinar o seu filho a cuidar dos filhos dele. Você já foi exemplo, em nome de Jesus você já foi exemplo, mas agora você vai cuidar. Tá aí o Carlinhos aí, né? O Carlinhos não, o pai do Samuel, né? Porque agora o Carlinhos perdeu o nome dele e virou o pai do Samuel, entendeu? Com certeza os pais dele estão lá dando apoio, ensinando, vão de uma forma ou outra, vão fregar, Carlinhos, faz isso. Não vai tentar dar dicas para que ele possa saber que é o filho. Então, achei muito interessante isso, porque o versículo traz uma palavra filhos. Quando você pensa em criança, você pensa, mas são filhos. Os nossos filhos têm que ser ensinados, têm que ser educados, têm que ser orientados para a vida inteira. Né? Eu achei muito interessante esse termo. E esse versículo ele é lindo. Nossa, ele é um versículo fantástico. E ele até, acho que a gente pode dizer até que ele é uma ordenança, né, Fernando? Acho que a gente pode... Sim. Não é uma orientação, não. Acho que ele é uma ordenança, isso aqui, né? Mais do que uma promessa, ele é uma ordenança. Porque quando fala no caminho, é justamente isso. É a intimidade, né? É você gastar tempo, é você andar junto no caminho. E no caminho de Provérbios é o mesmo caminho de Deuteronômio 6 que a gente viu lá. Ensina andando pelo caminho. E aí eu me lembrei de Jesus quando encontrou os discípulos aonde? De Emaús. No caminho. No caminho. Jesus falou com os discípulos, os 2 discípulos lá em Emaús, andando no caminho. Foi no caminho que Jesus foi falando com eles. Foi no caminho que depois, quando Jesus apareceu novamente, desapareceu e voltou, o que eles falaram lá na frente? Que o coração deles queimava enquanto ele falava aquelas coisas pelo caminho. Então, é no caminho. Tudo acontece no caminho, é no dia a dia, é no estar junto, é no investir tempo, é no de deixar a preguiça de lado e caminhar junto no caminho, falando, né? Então, achei isso maravilhoso. Até a conversão de Paulo, né? Isso. Não foi no caminho também? No caminho. Jesus encontrou ele no caminho. Exatamente. No caminho, né? Então, no caminho acontecem muitas coisas, meus irmãos. Não é só no domingo, não, levando na escola bíblica. É no caminho, né? É no caminho do nosso dia a dia, é no caminho das nossas leituras e meditações diárias, é no caminho, né? Número 2, César. A igreja aperfeiçoa, já falamos disso, né? Então, a igreja aperfeiçoa o relacionamento conjugal, já pode pôr o 3, Cezão. E a igreja derruba as barreiras no lar. A gente já falou sobre isso também, né? O tanto de coisas que nós temos, só não temos se não queremos. A igreja tem ministério de casais, a gente tem retiro de casais, a gente tem encontro de casais, a gente tem pequenos grupos, a gente tem o gabinete pastoral, a gente tem conselheiros cristãos, a gente tem pastores na nossa igreja, a gente tem uns aos outros, para a gente poder se aconselhar mutuamente e a gente poder crescer juntos. Crescer com aqueles que sabem mais um pouquinho, não é vergonha não, a gente querer, né, crescer e saber um pouco mais com aqueles que sabem um pouquinho mais que a gente também. E a gente só precisa mesmo, de fato, se apropriar desse conhecimento recebido e praticar, né? Aí eu pergunto, nossas crianças têm andado por qual caminho? Qual é o caminho que nossos filhos têm andado, então? Vou mudar a frase, nossos filhos. Nossos filhos têm andado por qual caminho? Caminho do TikTok, porque, gente, eu ando na rua, às vezes eu acho que eu tô assim em outro planeta. Eu vejo uns meninos na rua andando, fazendo assim, ó, aqueles negocinho do TikTok, que todo mundo faz igual, né, aquelas dancinhas, não sei o quê. Eu fico pensando, às vezes a pessoa tá sozinha no ponto de ônibus. Ontem mesmo eu vi uma moça no ponto de ônibus fazendo a dancinha, copiando. Então, assim, legal, mas como é que tá o caminho dele com o Senhor? Como é que tá a questão dele com o Senhor? A leitura da palavra, a vida com Deus, né? E a gente teve um GP das crianças semana passada e me chamou a atenção uma coisa.
durante a brincadeira, um dos desafios era assim: levanta a mão e fala um versículo de cor. Acho que de umas 8, 9 crianças que a gente tinha lá, 2 levantaram a mão. Então, qual é o caminho que as nossas crianças têm andado? O versículo bíblico não está em desuso, não está ultrapassado, não está fora de moda. Decorar versículo bíblico é a palavra na mente que desce para o coração, né? Então, não está em desuso. A gente gasta tempo, né? Ou perde tempo com tanta coisa. Por que a gente não está pondo mais as nossas crianças, nossos filhos, para andar no caminho, para decorar a palavra de Deus, para aprender versículo bíblico, para decorar trechos da palavra, né? Tá aí a influência das igrejas. O Gary Collins falou aqui da influência da igreja, mas quem tem influenciado os nossos filhos? Quem são aí os influencers da moda que têm influenciado os nossos filhos? Influencers de jovens, influencers de adolescentes, influencers de criança. Felipe Neto, pelo amor. Felipe Neto é um péssimo exemplo de influencer infantil. Ele fala coisas terríveis para as crianças. Então, a gente precisa ver quem tem influenciado os nossos filhos, a palavra, a igreja, a educação cristã, ou os influencers da moda que tem influenciado na maneira de vestir, na maneira de dançar, na maneira de se comportar, na maneira de falar, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado, meus irmãos, porque enquanto a gente está relaxando, Satanás não relaxa, ele não descansa, e ele veio para matar, roubar e destruir, a gente sabe muito bem disso, né? TikTok dá até dinheiro. Outro dia meu irmão me mandou uma mensagem: instala aí o TikTok no seu celular, baixa aí o TikTok e o Kawaii. Eu falei: não, mas eu não uso esses aplicativos aqui em casa. Não, pede pro Vi baixar, as meninas baixam também, é só para eu ganhar um dinheirinho, depois você exclui. Meu irmão não é cristão, tá, gente? Só deixa um parênteses aqui. Aí, quer dizer, eles dão dinheiro, o TikTok, e ele ganhou dinheiro, gente, ele ganhou um dinheirinho. Uns 50, 60, mas ganhou. E aí é isso. Eles dão dinheiro, e o que a gente tem feito? TikTok e Kawaii dá dinheiro para quem compartilha os convites, e quanto mais pessoas instalarem no seu aparelho, mais o fulano que fez o convite ganha dinheiro. E a gente tem feito os nossos jovens, nossos filhos, nossas crianças e adolescentes andarem por qual caminho? Né, meus irmãos? Então, a Bíblia não está ultrapassada quando diz inculca, fala. Então, olha a formiguinha, tá lá vendo os patinhos na lagoa do horto. Quem fez os patinhos? Foi Deus que fez. Olha como Deus é maravilhoso. Né? Eu gosto muito de ouvir os passarinhos cantando de manhã. E aí, eu já penso logo: Senhor, obrigada, porque o Senhor já cuidou deles, e agora vai cuidar da gente, que vale muito mais que os passarinhos, né? E aí, a Maitê vendo isso, tem uma árvore aqui em frente de casa, às vezes ela fica olhando os passarinhos aqui na árvore, né? E aí eu falo: filha, você sabia que os passarinhos, eles cantam para louvor de Deus, mas eles nem sabem, né? Porque a gente canta aquele hino, né? As aves do céu cantam para ti. Então, os passarinhos cantam para Deus, eles estão louvando a glória de Deus através do seu canto, porque o Senhor já cuidou, já deu a comidinha para eles logo cedo. Agora o Senhor já vai dar nossa comidinha também, nosso café da manhã está preparado, nosso almoço, porque a gente vale muito mais que os pássaros, que as aves dos céus. E a gente, às vezes, deixa despercebido, então a gente precisa ser intencional. Então, tá vendo lá o passarinho? Fala do passarinho. Tá vendo lá a água, né, no lago, lá no horto, vendo os patinhos? Olha, foi Deus que fez, andando pelo caminho, né, com intencionalidade, pessoalmente, né, intencionalmente. Então é isso, meus irmãos, que a gente tem para ver hoje nessa revista, que a gente possa, pela misericórdia de Deus, desejar ter os nossos lares estruturados, buscando a Deus. Não é fácil, né, nós não somos perfeitos, não estamos imunes, mas a gente tem Deus do nosso lado nos ajudando e uns aos outros também, para que juntos, como igreja, a gente faça a diferença nesse mundo. Amém? Pode falar, Queiroz. Eu queria falar que hoje é muito difícil, hoje em dia, acho que toda a época, mas na minha época a influência foi toda dos Beatles, né? Em algum aspecto foi uma influência muito boa, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, foi danosa também. E hoje nós temos pessoas pagas, que nem a Fernanda bem falou,
pessoas pagas para vender seguidores, né? Elas ganham dinheiro, então elas vendem seguidores para você influenciar seus clientes, né? Que você tem não sei quantos mil seguidores. Isso é negócio, hoje é business. E o que acontece? A internet está aí, eles tem pessoas pagas para desestruturar famílias mesmo. A intenção, isso é intencional. Isso faz parte de... Eu não quero entrar em política, mas faz parte de uma política, né? Uma filosofia. Então é difícil, tá? Hoje é muito difícil as pessoas... A Fernanda falou, deve ser... Eu não tive esse problema, eu nem sei se eu tive problema ou não, eu devo até ter tido, mas acontece que os meus filhos, graças a Deus, eles foram assim, bem criados, bem educados. Um mora lá em Washington, tá nascendo o segundo filho dele, ele é uma pessoa bem estruturada, mas eles não seguem, não tem Deus, não seguem a igreja. E nem o pai também seguia por conta dos Beatles, né? Porque eu era cantor, eu cantava em conjunto de iê, aqueles conjuntos que em cada esquina tinha um. E isso aí desvia a gente da igreja. A internet também desvia a gente da igreja. Então, hoje em dia é uma coisa muito complicada, tem que ter muita estrutura. Isso que vocês estão fazendo aqui é uma coisa que cria uma base forte em quem está tendo o privilégio de participar disso. Eu estou com 72 anos, eu estou até velho, né? Entendeu? Para isso, né? Mas essa escola bíblica, para mim, é uma coisa que eu rejeitei na minha época. Eu rejeitei porque eu tive ofertas assim mais animadoras para mim. Foi igual o irmão da Fernanda. Ele teve propostas mais animadoras. Vendesse o tipo... Como é que é o nome, Fernanda? TikTok. Esses negócios Então, é isso aí. Então, hoje em dia, é barra. Então, quem é pai, que está nesse processo ainda, tem que ter muito cuidado, viu, Renato? E aí, daqui a pouco, veio o Yuri, vem a menininha lá, que eu esqueci o nome dela, a irmã do Yuri, né? São isso aí, os filhos da Fernanda também, então, que todo cuidado. E hoje a coisa está barra, porque tem pessoas pagas para realmente desestruturar. É aquele diabinho que aparece na novela Gênesis, para quem assiste, toda hora ele aparece, bem naqueles... bem como ele aparece na vida da gente mesmo, entendeu? E a gente está vulnerável a ele, a gente cede a eles. Eles são muito envolventes, né? Muito envolventes. Mas a aula foi muito boa, Fernanda. Parabéns, entendeu? Não é à toa falar hoje aí que eu sou puxa-saco seu, né? Mas não é não, porque você é uma pessoa extremamente competente, entendeu? Aliás, como todo o pessoal da Mandaqui aí é um celeiro de competências, né? E é bacana isso daí, é muito bacana, porque vocês são... nós precisamos de pessoas como vocês, pessoas que realmente nos dêem informações para que a gente possa se tornar responsáveis, porque se você não recebe informação, você não se torna responsável. E vocês fazem isso aí, toda semana vocês estão passando as informações para a gente. Isso é muito importante, eu só tenho a agradecer para vocês, é gratidão mesmo que a gente tem por vocês que estão fazendo um trabalho desse. Tá? Parabéns. Muito bem, nós 20 para as 10, a nossa escola bíblica nunca termina, mas eu acho que é um prazer para nós, não é? Eu não tenho problema não, de ouvir, não. Eu acho que nenhum de nós aqui tem, né? Mas é hora de nós orarmos também. Tem alguns pedidos que se repetem aqui, mas a oração, ela também é feita com perseverança, né? Eu gosto muito de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que fala que eles oravam com perseverança. Orar nós sabemos, mas nós paramos de orar.
E a perseverança, na verdade, para mim é a palavra-chave ali do crescimento da igreja. A perseverança no ensinar os filhos, a perseverança em ir à igreja, a perseverança de se manter nos pés do Senhor. É uma luta constante. O diabo, a Fernanda falou, o diabo quer o tempo todo tirar a gente desse privilégio. E a nossa carne, ela luta contra essa questão. Mas a verdade é que nós já somos livres para não sermos mais escravos desse mundo, né? Mas um texto que eu nunca esqueço, que a palavra de Deus, de Jesus disse para nós, peço que os livre do mal, mas não os tire do mundo. É para nós exercermos essa autoridade de Jesus em nome dele nesse lugar, para sermos sal e luz para essas vidas, mesmo com os exemplos ruins que nós tivemos cada um nas nossas vidas, né? Cada um de nós teve exemplos bons e exemplos ruins que constituíram cada um de nós, mas o mais importante é o que Jesus faz com isso tudo e como ele transforma. Se a gente olhar a vida de Paulo, quão ruim Paulo foi, né? Quão ruim ele foi, ele matou pessoas em nome de Deus, né? Mas como é que foi a benção dele ser entregue nas mãos de Jesus Cristo, que eu acho que é isso que vale tudo, né? Eu tenho alguns pedidos, continuar orando pela Cíntia, irmã Cíntia, do nosso presbítero Valdir. Ela está em casa, mas ela ainda está num processo de tratamento, né? Então é muito importante nós continuarmos intercedendo por ela. A Larissa, que é aquela jovem de 15 anos que está com problema sério nos rins, ela não está entubada mais, mas ela ainda está carecendo muito de orações por tratamento e orar por milagres, né? Nós não podemos nos esquecer que Deus é Deus de milagres. Ele é milagroso, ele não é milagreiro, ele é milagroso, né? E orar pela Miriam, que ela ainda está internada com Covid, mas ela perdeu o pequenino dela que estava no ventre dela, o Senhor decidiu recolher, né? Talvez pelo bem da criança, com certeza por amor à mãe também e toda a família. Mas isso traz uma tristeza para a mãe e para a família muito grande. Então, lembrar da Mirielle. O Eli, irmão da Clélia, ele ainda está internado com Covid, mas ontem ela estava muito feliz do CADES, porque ele teve uma boa recuperação. Mas é importante nós mantermos as nossas orações por ele, orar também por ela, pela sua saúde e tratamento, tá bom? Pastor Renato. Pode falar, querida. Posso pedir, já o senhor falou da saúde, amanhã eu vou fazer a tomografia. Tá bom. Aí, assim, existe um tempo de jejum, né? Jejum para mim é uma coisa muito difícil, mas eu quero estar pedindo oração para a questão desse exame. Se tiver algo que mostre, para que se resolva logo, dê o tratamento certo e que corra tudo bem lá no hospital. Amém. Tá bom? Amém. Lembrar que nós temos eleições na igreja agora, dia 24 de outubro, né? São decisões bastante importantes, então orarmos também por essas questões das eleições da nossa igreja, tá bom? Mais algum pedido, irmãos? Tem um no chat, Renato. No chat. Sim, o do Moacir Gerenaldo está se recuperando do envenenamento que ele mesmo provocou a si mesmo. Estava em casa, mas com muitas sequelas, não está enxergando, a sua esposa também está bem debilitada emocionalmente pela situação toda, né? Então, lembrar do senhor Gerenaldo, tá bom? Pedido do nosso irmão Moacir, tá? Eu vou pedir para o Vini orar por nós, por esses pedidos, agradecendo a Deus por essa aula, pela família de cada um dos irmãos da nossa igreja, e por esses pedidos, tá bom, Vini? Pode orar? Tá sem áudio, viu, querido? Posso sim. Ótimo, perfeito. Oremos. Senhor Deus, te agradeço por mais essa escola bíblica, Pai. Assunto tão importante, ó Pai. E que possamos estar nos dedicando cada vez mais aos nossos filhos, ó Pai.
possamos estar levando isso em fortalecimento para as famílias, ó Pai, que necessitam desse apoio também, Senhor, e que com o nosso conhecimento, ó Pai, o nosso testemunho, possamos estar passando para as famílias que necessitam, Pai, desse cuidado. Eu peço a Ti agora, ó Pai, pela vida da Cíntia, Senhor, que o Senhor coloque suas mãos em sua vida, ó Pai, que ela tenha recuperação, ó Pai, plena, Senhor, que o Senhor coloque, que os medicamentos façam efeito, ó Pai, e que o Senhor possa estar dando uma recuperação tranquila para a nossa irmã, Pai. Peço também, Senhor, pela Larissa, obrigado, ó Pai, pela obra que o Senhor fez, ó Pai, está cuidando da Larissa, Pai, uma menina tão guerreira, Senhor, e que está sendo cuidado, ó Pai, por Ti. Isso eu tenho certeza, ó Pai. Obrigado pelos medicamentos que fizeram efeitos. Obrigado, ó Pai, pela recuperação dela. E que o Senhor continue, ó Pai, com ela e com toda a família, ó Pai, dando força e restaurando a cada dia, Senhor. Peço também, ó Pai, pela Mirelle, que o Senhor cuide, ó Pai. Que o Senhor coloque no coração dela, ó Pai, força, restaure também, ó Pai. Infelizmente, ela perdeu, ó Pai, seu bebezinho, mas o Senhor sabe de todas as coisas, ó Pai. Coloco em suas mãos, ó Pai, a vida dela, ó Pai, do esposo, de toda a família, ó Pai. E que o Senhor possa estar restaurando a cada dia, ó Pai, o coração dela, ó Pai. E que possa estar sendo cuidadoso, ó Pai, com a vida dela, ó Pai, e do esposo também. Peço a Ti também, ó Pai, pela Clélia, Senhor. Que o Senhor coloque suas mãos, ó Pai, sobre a vida da Clélia, ó Pai. Dê forças, ó Pai. Que o Senhor possa estar fazendo com que os exames dela possam estar dando resultado positivo, Senhor. Que não seja nada. Que todas as coisas, ó Pai, possam estar sendo resolvidas pelo Senhor, ó Pai, que o Senhor é o médico dos médicos, ó Pai. Peço a Ti também, pelo irmão dela, ó Pai, que restaure a força, ó Pai, que restaure o seu corpo, ó Pai, a sua saúde, Pai, em nome de Jesus. Coloque suas mãos agora, ó Pai, sobre ele, ó Pai. Que o Senhor possa estar fazendo que os profissionais, ó Pai, possam estar se dedicando a cada dia, ó Pai. E os medicamentos também possam estar fazendo efeito em seu corpo, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, eu agradeço a todas as famílias que estão presentes aqui, ó Pai. Agradeço pela vida da Fernanda, ó Pai, obrigado porque ela trouxe uma mensagem importante para a igreja, na IBD. Obrigado pelas famílias que estão aqui presentes, ó Pai, que nós saiamos diferentes daqui no dia de hoje, ó Pai, possamos estar colocando em prática, ó Pai, tudo que aprendemos. Que nós tenhamos uma boa noite de descanso, uma noite abençoada por Ti, que possamos estar sendo restaurados, ó Pai, em força, mentalmente, ó Pai, corporalmente, e que amanhã possamos estar dispostos para um novo dia, ó Pai. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso, ó Pai, cuidou de nós toda semana e nos deu essa oportunidade maravilhosa de estarmos juntos aqui, ó Pai. Te agradeço, em nome de Jesus, amém. 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 Deus abençoe cada um. Boa Falou, semana. pessoal. Obrigado, Fernanda. Boa noite. Pelo apoio. Boa noite. Obrigada, Boa noite, Cezão. pessoal. Deus Tamo abençoe. junto, Boa gente. noite. Clélia, boa Beijo, hora pra gente. você, viu, meu filho?